Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Thiago Cota, vou dar aula de processo penal para vocês. Começando agora, rumo ao nosso objetivo, que é auxiliar criminalístico, perito auxiliar criminalístico da Polícia Civil de Santa Catarina. Vamos que vamos, toda força. Vou dar o início no inquérito policial para vocês, o início ao fim de todo o edital de processo penal. Esse período agora é curto, é o artigo 6º e 7º, se não me engano, mas é importante a gente ter uma noção do que é o processo penal e do que é o inquérito penal em si, para daí a gente passar para as questões e desenvolvendo o artigo 6º e 7º que está previsto no seu edital. O artigo 6º seriam as diligências cabíveis ao delegado de polícia assim que se proceda a perícia em si, né? Para recolhimento de todas as partes que são da colheita do instrumento probatório que é trazido ao bojo do inquérito. O artigo 7º seria da reprodução simulada dos fatos. Tá bom, galera? Vamos lá, com tranquilidade, bora. Vamos começar com o inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento administrativo, inquisitório e preparatório. Inquisitório por quê? Inquisitório porque ele não abre a outras partes assim, digamos, contraditarem, né, terem uma ampla defesa. Ele é inquisitório porque de início ele precisa averiguar toda a autoria, materialidade dos fatos, sem que abra a outras pessoas, né, digamos assim, para busca da verdade do processo penal, né? A busca da verdade, né? Porque a verdade em si, quem vai estar no momento dos fatos é que vai saber. Ele é preparatório porque ele prepara a futura ação penal, né? Ele recolhe todas as informações de materialidade, de autoria, para daí de fato ter no bojo do inquérito quem realmente ou provavelmente, né, tenha feito essa autoria, tenha feito o crime, o delito, e é essa que é a função dele preparatória, né? É colher instrumentos para a propositura da ação penal. Presidido pela autoridade policial. Lembre-se bem, autoridade policial, no caso, o delegado de polícia. Que consiste em um conjunto de diligências realizadas pela polícia investigativa. A polícia investigativa, no caso, é a polícia civil. Difere da polícia ostensiva, polícia militar, porque a polícia militar ela cuida da ordem pública, né? Ela previne, digamos assim, futuros delitos. Por isso que ela é polícia ostensiva e se difere da polícia investigativa. Ela objetiva a identificação das fontes de prova. As fontes de prova, como a gente vai ver futuramente, né, elas são as provas irrepetíveis, né? As provas que de fato não tem como você no futuro colher, tem que ser no momento. Por exemplo, digamos assim, temos uma pessoa em leito de morte, né? E ela é importante para o fato delitivo e para a sua elucidação. Aí, para essa fonte de prova ela se perfectibilizar no momento, eu preciso que colher ela no leito de morte, entendeu? Ela não pode ser colhida depois. Então, ela é uma fonte de prova porque ela mesmo que não esteja crivada digamos assim, do devido processo legal, ela não vai ter como ser feita ali em frente. Então, o inquérito policial é importante porque ela também colhe essas fontes de prova, né? Além das colheitas de elementos de informação. Elementos de informação estes que colhem na perícia, elementos de informação estes que no momento do inquérito são importantes
para trazer a realidade dos fatos, a probabilidade, o indiciamento de um suspeito, né? E esses elementos de informação são importantes para dar essa autoria e a materialidade da infração penal, né? Relembrando, esse é um procedimento administrativo, inquisitório, preparatório, presidido pela autoridade policial, que consiste em um conjunto de diligências realizado pela polícia investigativa, objetivando a identificação das fontes de prova e a colheita de elementos de informação, a autoria e a materialidade da infração penal. Vamos para o próximo slide. Dito isto, deriva outras funções do inquérito policial, né? Como eu disse, função preparatória, que é uma delas, né? Que ela prepara a deflagração do procedimento penal, né? Ela reúne elementos indiciários de autoria e materialidade. Essa é a sua função preparatória. Função reveladora, que é a busca do fato oculto. Ela revela o fato em si, para que não fique como cifra oculta do crime. A cifra oculta é quando, digamos assim, a polícia, os instrumentos, o aparato estatal não chega à revelação do crime, seja que a pessoa, digamos assim, não foi à delegacia para fazer um BO, né? A própria polícia não foi investigar o fato. Isso se chama cifra negra, cifra oculta. E a função reveladora é evitar essa cifra negra, cifra oculta do inquérito policial. A função reveladora dela é trazer a verdade dos fatos, ou tentar trazer a verdade dos fatos, né? Trazendo a probabilidade de quem seja esse autor do delito, né? Aí a função simbólica, né, que é a visibilidade da atuação estatal, que contribui no plano simbólico para o restabelecimento da normalidade social abalada pelo crime, né? Que muitas vezes a gente tem em si que quando um sujeito pratica um crime muito grave, a sociedade fica realmente abalada, a ordem pública. E qual que é a função do inquérito policial, assim, revelando o autor do fato? É restabelecer a norma, entendeu? Restabelecer a confiança da norma. Daí dá-se essa função simbólica ou metajurídica do inquérito policial. Também tem-se a sua função preservadora, né? Que além de ela subsidiar o inquérito policial, subsidiar uma futura ação penal, a função preservadora serve como filtro processual. Filtro processual que tem como importância de proteger também o inculpado, ou seja, o inquérito policial não se basta apenas ir atrás da acusação, ir atrás de uma pessoa que possa, de fato, ser um criminoso, né? Pelo contrário, o inquérito também serve para proteger aquele que não seja o culpado. Ele vai desvendar a autoria e a materialidade. Por isso a Polícia Civil não se busca se posicionar de um lado da defesa ou de um lado da acusação. O que ela busca é trazer a verdade dos fatos para a elucidação do crime em si. E para isso que ela precisa da polícia científica, para ajudar nessa elucidação dos fatos, da colheita dos fatos. A função do inquérito policial está tudo disso. Tudo em função disso. A preservação, o simbologismo, a revelação dos fatos, a preparação da ação penal e, por fim, a sua função restaurativa e satisfativa. Qual seja, a função restaurativa ou satisfativa nada mais é do que trazer ou restaurar o status quo ante. Ou seja, é restaurar aquilo que foi tido pelo sujeito delinquente após a infração penal. Por exemplo, num crime de roubo, A desfere um golpe em B
e acaba recolhendo a bolsa com iPhone e tudo mais. O que cabe ao inquérito policial nesse? Além de trazer autoria e materialidade, é restaurar o status quo ante. Restaurando o status quo ante é pegar a bolsa, restaurar a bolsa à vítima, restaurar o iPhone à vítima, trazer de fato aquilo que é de relevante à vítima, né? A vítima muitas vezes não quer saber se aquele cara vai ser preso ou não. Muitas vezes o que é mais importante para ela é aquele iPhone que está sendo pago em 24 vezes, o celular que está sendo pago em 12. Então é muito importante assim vocês perceberem isso na colheita das provas, que é muito importante você verificar essa função restaurativa satisfativa do inquérito policial. Vamos para frente. E tem-se aí as suas características importantes, porque vamos seguir batendo nisso, porque isso vai cair. Isso vai cair com certeza. E as questões elas não diferem uma das outras. Elas são muito parecidas e vocês vão ver como elas vão se repetir. Uma atrás da outra, elas vão se repetir e você vai ver na prova, vão ser 2 questões, se não me engano, e essas 2 questões vão estar aqui nesse material que eu vou estar passando, não tem outro jeito, porque, cara, são 2 artigos só, 2 artigos, artigo 6º são 10 incisos, artigo 7º é só artigo 7º, então, por favor, decorem o artigo 6º que vai cair na prova. Se não me engano, são 4 incisos que são importantes para a perícia. E esses 4 incisos, eles são muito tranquilos, muito tranquilo de você percebê-los e saber como que vai ser uma investigação policial a partir deles, né? E o artigo 7º é só você lembrar, o artigo 7º é a reprodução simulada dos fatos, que a gente vai ver que tem que obedecer a moral e os bons costumes, né? Não dá para você fazer o artigo 7º e o artigo 7º é a reprodução simulada dos fatos num crime de estupro, né? Porque você deve sempre relembre do artigo 7º, reprodução simulada dos fatos. Reprodução simulada dos fatos. O que ele deve respeitar? Moral, bons costumes. Sempre lembre, né? E eu vou tocar bastante nos pontos assim da discricionariedade do artigo 6º também. A discricionariedade que não é um rol taxativo, não é aquilo que tem que estar aqui, aquele rol do artigo 6º. Não, é exaustivo, é uma exemplificativo, é um exemplo do rol do que deve ser feito pelo delegado de polícia, as diligências, só que as diligências são discricionárias porque ele pode escolher qual que é melhor para ele fazer, a depender do momento em que esteja na elucidação dos fatos. Então, por isso, vamos às características é escrito, o documento, o procedimento administrativo, policial, o inquérito policial, ele é escrito. Hoje, anteriormente, ele era datilografado, estilotipado, hoje já ele é digitalizado. Hoje, de acordo com o 406, parágrafo 1º do CPP, o inquérito policial ele é escrito. Ele está pormenorizado. Antes era datilografado, agora não, está tudo digitalizado, é tudo tranquilo. É sigiloso do ponto do sigilo interno, né, que é endógeno ao próprio inquérito policial, né? Não se pode eventuais diligências, estando elas a serem feitas, serem passadas assim para pessoas de fora, né? Por isso que ele é sigiloso. Eventuais diligências que tenham sido vazadas podem prejudicar a elucidação dos fatos. O culpado pode se evadir, testemunhas podem ser prejudicadas, a própria vítima. Então é muito importante essa sigilosidade do inquérito, nessa parte endógena dele, né? Já exterior à parte exógena para os outros, assim, é importante o sigilo do inquérito também. Por quê? Porque o sigilo do inquérito é importante para proteger
também a pessoa do acusado, a pessoa do indiciado, do investigado, porque é sigiloso, futuramente, vai que futuramente ele não é uma pessoa que seja culpada no processo penal. E tudo isso gera diversas consequências, gera consequência quanto a uma abordagem policial, vai constar nos antecedentes criminais dele, gera uma consequência principalmente quanto digamos assim, os fatos sociais dele, a arrumar um emprego, né? Essa pessoa sair de casa e ser taxada como delinquente, né? Então tem esse sigilo interno, o externo. Importante salientar também no sigilo do inquérito que, conforme a súmula vinculante número 14, que veremos para frente, né, o advogado tem acesso ao inquérito, mas desde que já esteja documentado aquilo que ele vinha a requerer, né? E as diligências já tenham sido acabadas. Quanto a diligências já terminadas, né, o advogado ele terá todo acesso ao inquérito. Porque pensem vocês, com diligências inacabadas, poderiam ser frustradas posteriores diligências, né? Então isso é importante, sigilo interno e sigilo externo do inquérito policial, além de vocês lembrarem dessa súmula vinculante número 14, que é indispensável a vossa leitura. Também a gente lembra da dispensabilidade do inquérito quanto à sua característica. Por quê? Porque o promotor, digamos assim, colhendo os fatos necessários à denúncia, o inquérito torna-se dispensável. Claro, digamos, há outras doutrinas que falam da indispensabilidade do inquérito, mas elas são noviças, né? E não serão empresariados aí para o seu concurso. Por quê? Porque ainda adota-se as antigas concepções de processo penal. Então, por isso, lembre-se que o inquérito é dispensável. Coligindo todas as informações ao auto necessárias ao procedimento, à ação penal, torna-se dispensável o inquérito policial. Inquisitorial, como antes eu tinha dito, inquisitorial por quê? Porque dá-se o crivo do delegado, né, eventuais diligências que ele queira fazer. Não se dá contraditório ou ampla defesa no inquérito policial. Por isso é inquisitorial. Ele não segue o processo acusatório, né, que seguimos hoje em dia, em que fornece elementos a ambas as partes, fornece o contraditório, a ampla defesa. Por isso ele torna-se inquisitorial e discricionário, como eu já havia bem dito, porque cabe ao delegado ver quais diligências se amoldam ao caso concreto para daí sim ter a autoria e a materialidade do fato. Portanto, passamos ao próximo slide. O edital, como eu disse para vocês, trata-se do artigo 6º e 7º, né? Que são diligências que derivam da discricionalidade do inquérito policial, como eu havia dito no slide anterior. Elas não seguem o rito procedimental. Então, cabe ao delegado escolher o momento em que elas se adequam mais. Se ele responder assim, me adequa mais fazer essa diligência aqui do inciso 1º, depois a 4º e o 6º, beleza. Ou outra que ele queira, né, que não esteja descrito ali no artigo 6º, também pode, ok. Ali são alguns exemplos, mas lembre-se, no artigo 6º, do 1º ao 10, vai cair na tua prova. Vai cair na tua prova, vai ser letra de lei, vai cair na sua prova. E, como eu disse, não são de caráter obrigatório. E ali atentar-se principalmente para a atividade pericial, que é o que vocês querem fazer, que vão fazer e está no fulcro de vocês, né? Artigo 6º, frisei ali os principais incisos. 1º, 2º, 3º, o 7º, e errei ali, eu acho que é o 8º, se não me engano. Mas dei uma lida no artigo 6º, do 1º ao 10º,
sem erro, uma lida muito rápida, muito tranquila, né? E o sétimo, reprodução simulada dos fatos, de invasão principalmente ao a reprodução simulada dos fatos, a moral, os bons costumes, né? A não obrigatoriedade do acusado, né, ele ir até a reprodução simulada dos fatos, devido ao princípio do nemo tenetur sed detegere. Ninguém pode fazer prova contra si mesmo, né? O princípio da não culpabilidade. Você não pode ser culpável, não pode se culpar em razão de um fato, né? Então, por isso se fala de um sigilo endógeno também no inquérito policial, como eu tinha dito antes, a pessoa pode ficar em silêncio, né? Então, relembre bem desses fatos do artigo 6º, artigo 7º, principalmente isso é o que vai cair na tua prova. Vamos para o próximo slide aqui. Artigo 6º, né? Parágrafo 1º, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. O segundo, aprender os objetivos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Após liberados pelos peritos criminais, deve-se apreender os objetos. Lembre-se bem, a gente vai ver diversas questões que vão citar isso. Inciso terceiro, colher todas as provas que servirem para esclarecimento do fato e suas circunstâncias. O sétimo, determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Não se esqueçam, exame de corpo de delito, frisa-se indispensável, e quaisquer outras perícias, elas devem ser num rol, digamos assim, exaustivo, exemplificativo. O delegado tem ao seu bel prazer, né? Claro, dentro da legalidade, a função de identificar quais perícias são necessárias de fato à elucidação do crime. E a oitavo, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico. Datiloscópico é o famoso tocar o piano e, se possível, fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. É isso aí, cara. Praticamente é você prestar atenção nesses incisos. Esses incisos se referem à perícia, entendeu? Então, frisem bem esses incisos, decorem esses incisos. É batata, vai cair na tua prova. Vamos para o sétimo aqui. O sétimo é reprodução simulada dos fatos, como eu havia dito, né? Que basicamente é para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Vejam bem, poucas vezes vi reprodução simulada dos fatos em si, né? Porque causa muito alvoroço, digamos assim, comoção social. Por exemplo, aqui em Curitiba, se não me engano, teve uma vez que fizemos a reprodução simulada dos fatos e colocaram uma boneca para fora do prédio. Meu Deus, daí as mulheres, o pessoal que estava na rua, gritando: ai meu Deus do céu, vai cair! Mas era um boneco, era reprodução simulada dos fatos. Então é muito difícil você fazer hoje em dia a reprodução simulada. É só se houver muitos questionamentos, muitas dúvidas dos peritos, como foi em si, né? Então digamos assim, algo bem excepcional de se ver na prática, mas tá aí, tá no artigo 7º, vai cair na tua prova, sem dúvida. Bora lá? Bora para as questões, então. Vamos para umas questões aí, fazer uma atrás da outra. A FGV 2022, investigador de polícia. Ixi, né? Vamos lá. Ó, já coloquei tudo com resposta, faceiro, mas o importante não é citar a resposta, não. A gente comentar e fazer as questões e ver realmente assim onde que a banca vai pegar, onde que ela pode botar um percalço em mim, entendeu? Então, bora lá. O rol do artigo 6º do CPP, ó lá, artigo 6º.
não é taxativo, havendo outros, como eu tinha dito antes, ele é exemplificativo, tá até o início aqui da pergunta falando isso, havendo outras diligências que poderão ser tomadas pela autoridade policial, independentemente da autorização judicial, como a reprodução simulada dos fatos, b. produção antecipada dos fatos, sem infiltração de agentes policiais, a ideia de afastamento do sigilo financeiro. Independentemente de autorização judicial, é a reprodução simulada dos fatos. A produção antecipada da prova, muitas vezes, como aquela diligência que eu tinha citado para vocês anteriormente, da senhora que está no leito de morte, geralmente você pede a requisição ao juiz. A infiltração de agentes policiais é da Lei 12.850 de 2013, a Lei do Tráfico de Drogas, artigo 59. Né? Então, a Lei da infiltração de agentes policiais é sempre com uma representação ao juiz. O afastamento de sigilo financeiro também é outra que exige uma representação ao juízo por causa do princípio da intimidade da pessoa, né, violando a sua privacidade. Então ela foi erigida pelo legislador originário, o constitucionalista, como necessária, né, é uma representação ao juízo, e por isso a reserva jurisdicional. Por isso a primeira alternativa nossa é a reprodução simulada dos fatos, porque, como eu disse, já está dita no artigo 6º do CPP. Bora lá para outra. Outra de 2021, CESP-SEBRASP, técnico judiciário. Com relação ao inquérito policial, é correto afirmar que é um procedimento administrativo judicialiforme? Não é judicialiforme. Ela é um procedimento administrativo policial. Ela não se dá no âmbito do judício, não se dá no âmbito do juiz, do promotor. No B, observa obrigatoriamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, como eu disse anteriormente, inquisitivo. Ele não observa o contraditório e a ampla defesa. C, não tem prazo fixado em lei para ser concluído. Aí é para quebrar as pernas do peão. Ele tem um prazo sim de 10 dias se preso, 30 dias se solto, né? Não tem esse prazo. Se diz, imagina você ter um inquérito ad infinitum, né? É muito importante frisar que isso não deve ocorrer, né? A D é um procedimento dispensável. Essa é a nossa resposta, é um procedimento dispensável, como havia dito antes, uma das características do inquérito policial é a dispensabilidade. E exige requerimento da vítima para ser instaurado. Não exige requerimento da vítima para instaurar o inquérito policial. Vamos para a próxima questão. 2021, a banca CESP-SEBRASP, né, escrivão de polícia. Joaci foi preso em flagrante pela prática de determinado crime. A pena prevista para tal crime é de 1 a 4 anos de reclusão. Ele negou a autoria do crime e acusou a vítima de ter forjado a situação de flagrância. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Em face do legítimo interesse público da sociedade na elucidação dos crimes, é permitido ao delegado divulgar na mídia os detalhes da investigação, inclusive a versão do Joaci de que a vítima forjou o flagrante. É claro que não. O delegado não pode divulgar na mídia os detalhes da investigação, nem a versão de Joaci de que a vítima forjou o flagrante. Se lembra que eu falei do sigilo exógeno, o sigilo para fora dos autos do inquérito policial? É bem disso de que se trata essa afirmação da banca, né? Então, trata-se de uma questão errada, e é isso aí. Mais uma. Bora, só que não marquei, acabei não marcando. Essa questão está errada, tá? Em princípio, por causa disso. Próxima questão da Prefeitura de Ananindeua. Guarda Civil Municipal. Meu Deus, Ananindeua, onde é que é isso? Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, o artigo 6º, mais uma vez o artigo 6º, determina que a autoridade policial deverá, exceto alternativas, apreender os objetos que tiveram relação com o fato, independentemente de deliberação pelos peritos criminais.
B. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se lembra? Tocando piano. Se possível, fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Isso tá certo? C. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades. E se possui alguma deficiência, o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicados pela pessoa presa. Se não me engano, artigo 6º, inciso 10. D. Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo, antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Correto. Então ficamos com a alternativa A. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato. Independente de liberação pelos peritos? Não, negativo. Essa apreensão só deve vir após a liberação dos peritos criminais, né? A apreensão se dá após a liberação dos peritos criminais, dos objetos que tiverem a relação com o fato. Bora para a próxima? A respeito do inquérito policial e da notícia crimes para vocês é tudo aquilo que venha ao inquérito, traga ao bojo do inquérito policial para dar o início a persecutio criminis, tá? Ao inquérito policial. A notícia crimes ela pode ser por via de denúncia anônima, auto de prisão em flagrante, né? Através de um jornal. Isso se dá a cognição imediata, que é a prisão em flagrante, a cognição imediata, que é por jornal, por outras pessoas, que o delegado não soube por si, né? E a indireta ou um inqualificada, que é a denúncia anônima. Julgue o item seguinte no curso do INPE poderá ser realizado apenas o exame de corpo de delito. As demais perícias terão de ser realizadas na fase judicial. Tá certo ou errado? Vamos ler de novo. No curso de IP poderá ser realizado apenas o exame de corpo de delito. As demais perícias terão de ser realizadas na fase judicial. Errado. As demais perícias, elas podem ser feitas, como eu tinha dito antes, no bojo do inquérito, ao bel prazer do delegado, desde que esteja dentro da legalidade. Entender? Então, tantas outras perícias quanto forem necessárias a elucidação do fato ou a aproximação da verdade real que hoje busca-se no processo penal. Não se busca a verdade real porque ela é inexistente. Só as pessoas que estiveram lá no local dos fatos vão saber realmente o que aconteceu. É a busca pela verdade, a busca da verdade processual de fato, né? Então, os peritos eles fazem as perícias necessárias e requisitadas pelo delegado, pelo judício, para de fato aí elucidar o crime em si. Então, as perícias são tidas tanto antes da ação penal, durante o inquérito policial, quanto até mesmo depois, para esclarecer novos fatos, novos apontamentos que forem surgindo. Então, essa questão está errada. Próxima. 2018, Banca FCC, órgão IAPEN, prova FCC, agente penitenciário. Segundo determina o Código de Processo Penal, logo que tiver conhecimento da prática da infração, a autoridade policial deverá: a. Dirigir-se ao local dos fatos, providenciando-se para que não se altere o estado e conservação das coisas. Até a chegada da imprensa, aí tá de brincanagem, né? Até a chegada da imprensa é triste, até a chegada dos peritos. B. Realizar exame criminológico no indiciado, né? A autoridade policial não vai realizar o exame criminológico no indiciado. Quem realiza esse exame criminológico ele precisa de uma representação, né? E ela é feita durante a fase da execução penal, né? Para ver qual que seria de fato a melhor, digamos assim, o melhor regime prisional para colocar aquele delinquente, né? Então, realizar o exame criminológico no indiciado não é uma das tarefas da autoridade policial, no caso de indícios de crime contra a dignidade sexual e qualquer outro crime, não é a autoridade policial que o faz.
C. Presidir a audiência de suspensão condicional do processo. A autoridade policial ela não preside nenhuma audiência de suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo, ela não é nenhuma audiência, é audiência de custódia, eles inverteram as coisas, né? A suspensão condicional do processo é outra coisa no Código de Processo Penal que nada tem a ver com autoridade policial e o inquérito policial. Né? D. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Como a gente disse antes, as questões elas vão se repetindo com o tempo. Né? A gente vai tratar do artigo 6º e artigo 7º. E com isso as questões elas vão se repetindo muito. Aprender os objetos que tiverem relação com o fato, isso, após liberados pelos peritos criminais, lembre-se disso, tem que ser liberados pelos peritos criminais, então essa D está certa, está correta, e aí propor a indiciado acordo de delação premiada, meu Deus do céu, e caso aceite determinar o arquivamento do inquérito policial, primeiro, ele pode propor o indiciado acordo de delação premiada? Pode, beleza. E a aceitação não determina um arquivamento do inquérito policial? Não. A autoridade policial não pode arquivar os autos do inquérito, né? E essa proposta de acordo de delação premiada, ela tem que vir sob o crivo do juízo, ele tem que ver a sua regularidade, voluntariedade, legalidade, para daí sim firmar o acordo de delação premiada, que nada tem a ver com a nossa questão aqui, com o nosso estudo, artigo 6º e 7º, mas eu coloquei aqui principalmente na letra D que, isso vai cair para vocês. Aprender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberado pelos peritos criminais. Vamos para a próxima? Bora! 19. Manquidib. Prefeitura de Petrolina, IDIB, Prefeitura de Petrolina, Guarda Civil, danado. De acordo com o Código de Processo Penal, assinar a alternativa correta acerca do inquérito policial. Bora lá? A autoridade policial somente poderá proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas mediante autorização do Ministério Público, que é o real titular da ação penal pública. B. A autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito. Nossa Senhora. C. Para verificar a possibilidade de haver a infração sendo praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. É isso que eu venho falando, artigo 7º, que vai cair na tua prova. Eu creio que seja o artigo 6º ou 7º uma questão e outra questão que a gente vai citar na próxima aula, né? Não vai fugir disso. D. A autoridade policial, após uma competente autorização judicial, poderá determinar que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Não. Tá muito errado isso aí. E, logo que tiver conhecimento da prática da infração, a autoridade policial deverá ouvir imediatamente o ofendido, antes mesmo de se dirigir ao local do crime. Não, ele deve se dirigir primeiramente ao local do crime. Ali o inciso 1º, vocês vão ver, né? Ele deve isolar o local do crime até a chegada dos peritos, né? Hoje na autoridade policial foi uma tecnia do legislador de 1940. Ali quem faz isso geralmente é a polícia militar, que é a agente da autoridade policial. Então eles chegam, isolam o local e aí de fato que se tem até a chegada dos peritos e de fato que se tem a colheita de todos os vestígios no local. Próxima. 2018, Banco IBAD, órgão Sejuc, Sergipe. Guarda de segurança do sistema prisional masculino. Constitui característica do inquérito policial. Alternativa A, inquisitivo. B, indispensável. C, público. D, disponível. Delegado pode arquivar menos convencido de que o fato é atípico e é procedimento rígido. Ele é inquisitivo, como eu tinha dito, ele não pode abrir de fato a outras pessoas exteriores
ao procedimento administrativo, policial, as diligências feitas, elas podem ficar, digamos assim, prejudicadas, né? Se não for de fato inquisitivo. Ele é dispensável, como a doutrina anterior, a doutrina menos nova diz que ele é dispensável, né? O promotor, ele erigindo toda a colheita dos fatos, sabendo de tudo que possa ter acontecido para ele poder oferecer a denúncia, de fato ele pode dispensar o inquérito e aí sim oferecer a denúncia ao juízo. Ser público, não, ele é sigiloso, de disponível. O delegado pode arquivar mesmo convencido que o fato é atípico. Não, o delegado não pode arquivar o fato, né? É um procedimento rígido, isso aí não tem nada a ver. Ele é um procedimento discricionário, não é rígido, né? É discricionário porque ele pode escolher qual perícia deve se fazer no momento próprio para a elucidação dos fatos. Ele deve coligir aos autos no momento certo, assim. Ele pode ver se agora é o momento certo de eu fazer a reprodução simulada dos fatos. Agora é o momento certo de eu fazer a colheita do sêmen de A, de B, pedindo ao perito. Agora é o momento de eu colocar um ao lado do outro, né, para a vítima identificar ele. Agora é o momento certo de fazer qualquer outra diligência que ele achar cabível naquele procedimento. Vamos para o próximo. Então, ele é um procedimento discricionário, diverso do procedimento rígido. No ano de 2020, a banca AOCP, né, da Prefeitura de Novo Hamburgo, a Guarda Municipal, a respeito dos procedimentos de investigação, julgue o item que se segue. O inquérito policial tem caráter inquisitório. Até aí tudo bem, tem caráter inquisitório mesmo. Dispensando a ampla defesa e o contraditório. Isso mesmo, como a gente havia visto. Motivo pelo qual os elementos de informação nele documentados não são disponibilizados ao defensor do investigado. Correto, corretíssimo. Você lembra que eu tinha dito antes dessa súmula vinculante, número 14? Ela é muito importante, né? Pode cair também. Pode cair, pode vir a cair. As súmulas, elas também fazem parte do nosso ordenamento jurídico, né? Então, quando se fala no artigo 6º, no artigo 7º, conforme o seu edital, está abarcando essa súmula 14, né? Então, vou ler a súmula 14 para vocês. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, relembrando, o inquérito policial, caráter inquisitório, dispensa por isso a ampla defesa e o contraditório, motivo pelo qual os elementos de informação documentados, né, não são disponibilizados ao defensor do investigado. Errado, porque se tiver já documentado, ele vai ser disponibilizado ao investigado. Caso não estejam e a investigação esteja em procedimentos, né, e ela esteja caminhando ainda, o que acontecerá? Não vai ser aberta ao advogado o inquérito policial e essas peças enquanto não se terminar essas diligências em andamento. Próxima questão. Do ano de 2012, Funiversa, agente de trânsito. O inquérito policial é um procedimento preparatório da ação penal, caráter administrativo, voltado à colheita preliminar de provas para apurar a prática de uma infração penal e sua autoria. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta. A autoridade policial, orientada pela conveniência e pela oportunidade, veja, discricionariedade, poderá atender ou não aos requerimentos apresentados pelo indiciado ou pela própria vítima durante o inquérito policial. Como eu bem disse, o inquérito policial é inquisitorial e discricionário, e por isso ele pode atender ou não os requerimentos apresentados
pelo indiciado ou pela própria vítima durante o inquérito policial. Essa aí fica correta. B. Por ser peça de natureza administrativa, inquisitiva e preliminar à ação penal, não é permitido ao defensor do indiciado, pessoalmente, ter acesso aos autos do inquérito policial que tramite sob segredo de justiça. Por ser peça de natureza administrativa, correto, até inquisitiva e preliminar à ação, inquisitiva e preliminar anterior à ação penal, não é permitido ao defensor do indiciado, pessoalmente, ter acesso aos autos do inquérito policial que tramite sob segredo de justiça. Certo? Por quê? Porque quando tramita sob segredo de justiça, por exemplo, nos crimes contra a dignidade sexual, nos crimes de ORCRIM, que é o 12.850 de 2013, de organizações criminosas, geralmente o advogado ele tem que fazer uma representação ao juízo, para daí sim ele ter acesso aos autos do inquérito policial naquilo que esteja documentado, como eu disse antes, no teor da súmula 20, na súmula 14. Desde que esteja documentado e esse procedimento investigatório esteja findado, aí sim o advogado ele entra com uma peça processual contra esse segredo de justiça, nos crimes contra a dignidade sexual ou nos crimes contra a organização criminosa, e de fato eles vão poder ter acesso. Tá? Então, por isso que essa questão está errada. Se, concluindo pela inviabilidade do prosseguimento da colheita das provas, poderá a autoridade policial determinar o arquivamento do inquérito. Não, a autoridade policial não pode, sob nenhuma hipótese, determinar o arquivamento do inquérito. D. Na investigação penal, a presidência do inquérito não se traduz em atribuição exclusiva da autoridade policial, cabendo igualmente exercê-la ao Ministério Público. Na investigação penal, a presidência do inquérito, o inquérito que ele diz nesse caso é o inquérito policial, a presidência do inquérito, conforme a Lei 12.830 de 2013, né, que é a lei do delegado de polícia. Essa lei versa que quem tem a atribuição exclusiva da presidência do inquérito policial, de fato, é o delegado de polícia. E a letra E, nos crimes de ação penal privada, o inquérito policial será iniciado mediante requerimento de quem tem a qualidade para intentar a ação respectiva, ou de ofício pela autoridade policial. Errado. Os crimes de ação penal privada, eles exigem uma representação do famoso CAD, né? Que é o cônjuge, ascendente, descendente, o irmão da vítima, ou a quem caiba representá-lo, assisti-lo, né? No caso. Então, não cabe essa representação de ofício pela autoridade policial nos crimes de ação penal privada, e isso, como eu digo, não podem ficar tranquilos que isso não vai cair na tua prova. Vamos frisar principalmente as características do inquérito, artigo 6º, artigo 7º, e bora para outra. Escrivão de polícia, CESP. Nossa, essa é boa, escrivão de polícia do CESP, um bom concurso. Lá do Espírito Santo. O desenvolvimento da investigação no inquérito policial deverá seguir necessariamente todas as diligências previstas de forma taxativa no Código de Processo Penal, sob pena de ofender o princípio do devido processo legal. Errado, como eu tinha falado antes, são exemplificativos, não é taxativo. Pelo contrário, o desenvolvimento da investigação exige essa maleabilidade, exige a discricionariedade. Os fatos eles não acontecem de forma estanque, como está na legislação, né? Então, muitas vezes vocês vão se encontrar com situações que não estão previstas na legislação, e não é por isso que vocês vão estar infringindo a lei. Não, isso aí é discricionariedade que o poder de polícia os dá, né, para que possam de fato realizar as suas diligências, né? Então, por isso temos o princípio, essa questão está totalmente errada. Uma forma exemplificativa no Código de Processo Penal, deve-se fazer outras diligências e, de fato, não ofende o princípio do devido processo legal. Questão errada, essa aí vocês iam passar tranquilamente. Próxima, 2009, FCC, Bahia, técnico judiciário, área judiciária. Sobre o inquérito policial, é incorreto, frise, incorreto afirmar que
Estando indiciado solto, o prazo para encerramento é de 30 dias, podendo ser solicitado dilação de prazo. Realmente, estando o indiciado solto, o prazo do encerramento é de 30 dias, né? Podendo ser solicitada a dilação de prazo caso, por exemplo, haja novas diligências a serem feitas, seja um inquérito de maior complexidade, né? Assim como pode ser dirimida, aumentado, dilatado o prazo para a realização dos perícias. O prazo para a realização dos perícias é de 10 dias, né? Como nós vamos ver futuramente, mas esse prazo pode ser dilatado numa perícia complexa, numa perícia mais difícil para o perito fazer, né? Então ele vai solicitar, né, ao quem seja que tenha solicitado a ele, que ele vai solicitar ao delegado de polícia, né, ou ao juízo, caso ele tenha sido solicitado, ele vai fazer um requerimento para que haja uma dilação de prazo, para aumento, né, desse prazo para que ele faça a perícia e que de fato faça com calma e que haja a devida resolução do problema ali posto pelo delegado de polícia, da quisitação dos quesitos apresentados para que ele possa responder. B. É presidido por autoridade policial, membro do Ministério Público, como vimos anteriormente. A Lei 12.830, ela diz que é presidido por autoridade policial e não por membro do Ministério Público. A investigação procedimental, policial, o inquérito policial, ele é presidido exclusivamente, já diz a lei, exclusivamente pela autoridade policial. Então é isso. Então, essa letra B é a nossa incorreta, é presidida por autoridade policial por membro do Ministério Público. Errado. C. Se trata de procedimento escrito, como tinha dito antes, agora é digitado. Inquisitivo, sigiloso, é isso aí. E o D, após instaurado, não pode ser arquivado pela autoridade policial. Após instaurado, não pode ser arquivado pela autoridade policial. É isso aí que tínhamos dito anteriormente, né? Não pode ser arquivado pela autoridade policial, a lei bem o diz. E não é regido pelos princípios do contraditório ou ampla defesa, isso aí, não é regido pelos contraditórios, pela ampla defesa e inquisitoriedade. Então, ficamos com a letra B, é presidido por autoridade policial, por membro do Ministério Público, como a nossa errada. Essa técnico judiciário, área judiciária. Para vocês verem que não tem questões que são muito difíceis, as questões se repetem, né, uma atrás da outra, e nós vamos prosseguindo para a próxima questão. 2022, FGV, Polícia Civil do Amazonas, Delegado de Polícia. Essa questão, peguei uma casca grossa, assim. Vamos ver se vocês conseguem fazer. Ao chegar no local de fato, ainda não sabendo que se trata de um local de crime, de acordo com o artigo 6º do CPP, o que nós tratamos agora, a primeira providência da autoridade policial, como eu tinha dito, a primeira providência, qual que seria? Né? A. Apreender objetos que tiverem relação com o fato, evitando a perda de objetos potencialmente importantes. Beleza, vamos pensar, aprender objetos que tiverem relação, beleza, tá certo, tem que aprender objetos que tiverem relação com o fato, evitando a perda de objetos potencialmente importantes, mas não é a primeira providência da autoridade policial. B. Ouvir o indiciado a fim de decidir sobre a necessidade de sua detenção imediata. Errado, porque ouvir o indiciado, ela se dá bem depois da apreensão, da colheita das provas, né? É durante o bojo do inquérito policial, ali durante o interrogatório que se ouve um indiciado, já tem, digamos assim, uma presença do fumus comissi delicti, que ele possa ser de fato aquela pessoa que delinquiu. Então o delegado ouve por isso, né, e começa a fazer as quesitações quanto ao indiciado, né, para possivelmente indiciá-lo ou não, que daí ele vai de um juízo de possibilidade, né, que talvez ele seja, né, para um juízo mais forte de probabilidade, para que ele provavelmente ele seja o autor, né, por causa de tudo que já foi
colhido, erigido aos autos, né? Então ele não é a primeira providência da autoridade policial. Se prender o suspeito a fim de evitar a sua fuga, não tem nada a ver. Prender o suspeito não tem nada a ver com o local do crime, né? Pode ser que ele esteja no local de crime, se ele for tongo, né? Ficar ali, ó, matou alguém, vai ficar parado, aí ele fica parado ali, pode ser que ele seja preso, mas isso não acontece. Nunca vi isso acontecer em nenhum lugar, prender o suspeito a fim de evitar sua fuga, então não tem nada a ver. A D, preservar o local, e é isso que trata o inciso 1º, né, do artigo 6º, como a gente tinha dito, para vocês verem, embora seja um concurso de delegado de polícia da Civil do Amazonas este ano, não apresentou nenhuma dificuldade para vocês que estão aprendendo aqui, né? Do artigo 6º ao artigo 7º, é o que cai, é o que não vai fugir disso. Esse é um concurso difícil, complicado, e mesmo assim caiu o que a gente estudou. D, preservar o local. E, ouvir ofendido. Ouvir ofendido está nas mesmas diligências ali no bojo do inquérito policial, como eu tinha dito antes, assim como ouvir o indiciado. Então, ouvir ofendido, ele geralmente se ouve antes do indiciado para colher as provas, para possivelmente ter uma certa autoria e materialidade do crime. Então, ficamos com a letra D, que é preservar o local, a nossa primeira providência da autoridade policial. Por isso que eu friso que é importante vocês lerem do 1º ao 10, o artigo 6º, que isso vai cair. Se caiu em delegado de polícia, vai cair para qualquer outra questão aí, porque é muito provável, não tem para onde explorar no artigo 6º. É isso e acabou. Vamos para a próxima. Respeito no inquérito policial da ação penal, julgue o seguinte item. Considere a seguinte situação hipotética. O indivíduo foi indiciado pela prática de latrocínio. Latrocínio é o roubo seguido de morte, né? Ou o roubo qualificado pela morte. Aí se dá o latrocínio. Ele se encontra nos crimes contra o patrimônio e, a título de curiosidade, não leva a júri, porque ela se encontra justamente nos crimes de patrimônio e não contra a vida, que só leva ao júri os crimes contra a vida. Vamos lá, a autoridade policial, com o fim de realizar a reconstituição simulada dos fatos, determinou a intimação do indivíduo, que se negou a comparecer à delegacia e a participar da reconstituição. Nessa situação, a autoridade policial poderá compelir, sob pena de prisão, o indivíduo a participar da reprodução simulada do fato delituoso. Erradíssima, porque que se lembra do princípio que eu falei no início da aula, nemo tenetur sed tegere, ninguém pode produzir prova contra si mesmo, o princípio da não culpabilidade, né? Ele não deve trazer aquilo que vá fazer com que ele se exponha, seja preso, entendeu? Foram algo que a nossa Constituição erigiu como de suma importância, né? Sobre o prisma hoje constitucional, é importante para você ter uma leitura esta do Código Penal, do Código de Processo Penal. Então você deve fazer uma leitura constitucionalizada de todos os artigos, todos os incisos que tem. Então você deve fazer uma lei sobre o prisma dos direitos humanos, né? Para poder daí sim fazer uma melhor exegese, maior interpretação do que de fato a dignidade da pessoa humana nos traz sobre o indivíduo. Então, vamos lá, nessa situação, a autoridade policial poderá compelir sob pena de prisão o indivíduo a participar da reprodução simulada do fato. Errado. O indivíduo não pode ser compelido à reprodução simulada dos fatos sobre o prisma desse princípio, nemo tenetur sed tegere, o princípio da não culpabilidade. Então, errado. Vamos partir para a próxima. 2019, FGV, técnico judiciário, área judiciária. Olha o nome que os caras colocam, Lauro. Figura como indiciado em inquérito policial em que se investiga a prática do crime de concussão. Concussão nada mais do que uma exigência de din-din ali do funcionário público. Então ele seria como se fosse uma extorsão cometida, um crime próprio, uma extorsão cometida pelo funcionário público. Aí ele cometeu esse crime de extorsão, o Lauro, né, que se chama concussão, que está dos crimes
contra a administração pública, que a gente vai ver, intimado a comparecer na delegacia para prestar declarações, fica preocupado com as medidas que poderiam ser determinadas pela autoridade policial, razão pela qual procura seu advogado. Laura chegou lá, poxa, mano, ferrou. Ô, doutor, que o cara vai fazer contra mim? Com base nessas informações postas, a defesa técnica de Laura deverá esclarecer que a reprodução simulada dos fatos deverá ser determinada pela autoridade policial, não podendo, contudo, ser Lauro obrigado a participar contra sua vontade. É isso aí, como a gente falou anteriormente, reprodução simulada dos fatos poderá ser determinada sim pela autoridade policial, não podendo, contudo, ser Lauro obrigado a participar contra sua vontade. É isso aí, esse está certo. B. A defesa técnica do indiciado não poderá ter acesso a espécies de informações constantes do inquérito, ainda que já documentadas, em razão do caráter do sigilo do procedimento errado, súmula vinculante número 14, como a gente tratou anteriormente. A defesa técnica do indiciado poderá sim ter acesso às peças de informação já documentadas, essas peças de informações já documentadas e que não tenham continuidade no inquérito policial, né, que elas já tenham terminadas, dado por fim, de fato, elas devem ter acesso ao advogado e ao laudo, no caso, né? E ser o indiciado e eventual ofendido diante do caráter inquisitivo do inquérito policial não poderão requerer a realização de diligência durante a fase de investigação. Não. Né? Apesar do caráter inquisitivo do inquérito policial, eles podem sim requerer a realização de algumas diligências que poderão não ser efetuadas pelo delegado de polícia, né? E até mesmo essas diligências, elas poderão ter recurso ao chefe de polícia, que no caso é o delegado geral, né? Então, o indiciado, eles podem requerer, né, que podem ser feitas ou não pelo delegado de polícia, desde que elas não sejam protelatórias, né, desde que elas não sejam dilatórias de prazo. Então, com isso, o delegado de polícia pode sim averiguar se de fato é importante ou não a realização de certas diligências. O procedimento investigatório, caso venha a ser arquivado com base na falta de justa causa, não poderá vir a ser desarquivado, ainda que surjam novas provas. Errado. Se surgir novas provas, ele poderá ser desarquivado, né? O delegado de polícia poderá desarquivar os autos do inquérito, não poderá desarquivar os autos de inquérito, ele poderá pedir o desarquivamento se surgir notícias de provas novas. Surgindo notícias de provas novas, né? Ele poderá de fato fazer novas pesquisas. E a autoridade policial, em sendo de interesse das investigações, poderá determinar a incomunicabilidade do indiciado pelo prazo de 10 dias. Errado, se não me engano, o artigo 20 do CPP totalmente fora do contexto, inconstitucional, já foi declarado a incomunicabilidade do indiciado. Essa incomunicabilidade do indiciado, ele se dava de fato nos períodos da ditadura, não se tem mais. Anteriormente havia incomunicabilidade, ele não podia fazer ligações à família, não podia dizer onde estava, né? Não podia falar com outras pessoas o que queria, não podia nem mesmo falar com o delegado ou falar com outras pessoas do lado de fora. E hoje em dia isso já não é mais em acordo com a nossa Constituição, né? Como eu tinha dito anteriormente, temos que fazer uma releitura, né, de tudo que está disposto no processo penal e no direito penal, porque eles foram constituídos durante a época de Getúlio Vargas, né, no período em que ele era ditador, ali 34, se não me engano, naquele período, até 40 e poucos. Então, essa releitura, né, sobre o prisma constitucional é imprescindível de ser feito. Vamos para a próxima. 2019, órgão CORE São Paulo, prova INAS do Pará, 2019, assistente jurídico. Verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo. A autoridade poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a moralidade ou a ordem pública.
Fica a possibilidade de haver infração se do praticante de determinado modo. Isso mesmo, tá certo. Essa deve ser errada porque eu tirei ali o bojo ali da pergunta, mas vamos lá do mesmo jeito. B. Fornecer às autoridades judiciais informações necessárias à instrução e julgamento do processo. C. Realizar a diligência requisitada pelo juiz do Ministério Público, tá certo. Nomear testemunha com indicação de sua profissão e residência, pode constar. Colher informação sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência. Essa é uma das coisas que está no rol do artigo 6º, né? Como vocês podem ver, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência, e o nome e contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicados pela pessoa presa. Corretíssimo. Bora para a próxima. 2013, FUNCAB e PCS, perito criminal. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: a. Dispensar a realização do exame de corpo de delito? Não. O exame de corpo de delito, ele é indispensável. Ele sempre deve vir para subsidiar outras lesões que venham a serem apuradas, para, por exemplo, subsidiar uma lesão corporal, né, qualificar a lesão corporal, se ela é grave, gravíssima, se ela foi produzida, digamos assim, sobre a Lei Maria da Penha, sobre o crivo da Lei Maria da Penha. Tudo isso vai aparecer durante a perícia que vocês forem executar. B. Relatar o inquérito policial, cuidando para a correta identificação do ofendido e do indiciado. Né? Não. Porque logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, né, ele não vai relatar o inquérito. O relatório do inquérito é o último procedimento tido. Né? Então, o relatório do inquérito, ele vai ser o último procedimento e não logo que tiver o conhecimento da prática da infração penal, que está no artigo 6º. C. Realizar a reconstituição simulada dos fatos relacionados ao crime. A reconstituição, como eu tinha dito, é uma das perícias que podem ser trazidas, mas ela é trazida não logo que tenha conhecimento da prática da infração. Essa reconstituição simulada pode vir um pouco depois, durante o bojo do inquérito policial, ao final dele, né, só para tirar algumas dúvidas dos peritos e trazer aos autos, né, mas geralmente a autoria já está muito descrita. D. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, para depois liberá-los aos peritos criminais. Não. Primeiro, os peritos criminais eles vão fazer a avaliação dos fatos do local do crime, o que vocês vão aprender com a professora Camila. E, de fato, vocês vão ver que, após isso, é que se dá a apreensão dos objetos e com o começo da cadeia de custódia. E dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Essa aí, logo que tiver conhecimento da prática da infração criminal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local providenciando-se para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Vamos para a próxima questão. Quanto tempo temos aí já, minha querida? Perguntar aqui para... Vamos lá. 2019, Banco Nespar, Prefeitura de Pinhais. O tempo voa, a Sapucaí é grande, como falam, né? Órgão Prefeitura de Pinhais, prova Nespar. Guarda Municipal. Eita, vamos lá. Acerca do inquérito policial, assinar a opção correta. Alternativa A. Concluída a perícia do local de crime, o delegado deve restituir ao respectivo proprietário os instrumentos do crime e os demais objetos apreendidos. Concluída a perícia do local do crime,
É claro que o delegado não vai restituir o respectivo proprietário os instrumentos do crime. Ó, tá aqui tua arma aqui, ó. Tá aqui, segura tua arma aqui, pode ficar tranquilo, você cometeu o crime, segura tua arma aí, meu filho, fique com ela. É claro que ele não vai, o delegado não vai restituir ao proprietário os instrumentos do crime e os demais objetos. Ó, tá aqui, ó, tua 12, tá aqui tua arma, tá aqui tua granada, tá restituído. Não, totalmente errado. B, o IP é um procedimento administrativo preparatório que tem por finalidade apurar os indícios de autoria e materialidade. Até aí, top. É indispensável para o início da ação penal pelo Ministério Público? Não, é dispensável. Quando eles colherem todas as informações para o início da ação penal, né, não precisa do inquérito policial, né? A C, em razão do interesse da sociedade pelo esclarecimento dos fatos criminosos, as investigações policiais são sempre públicas. Não, como eu havia dito, elas não são sempre públicas e nem vão ser. Em sua maioria, ela é sigilosa, né? Ela dificilmente vai ser pública, a não ser por fatos já documentados e que não tenham o sigilo, né, interno dele e que não prejudiquem o sigilo externo também quanto ao investigado, né, e a sua inculpabilidade, como eu havia dito anteriormente. D, por ser o IP um procedimento extrajudicial, anterior ao início da ação penal, vimos aqui a ação penal, o início da ação penal, anterior ao início da ação penal, vence o inquérito policial, não há previsão de se observar os princípios do contraditório e da ampla defesa nessa fase investigativa, é isso que eu tinha dito, não há que se observaram o contraditório e a ampla defesa, porque esse procedimento é inquisitivo. E vamos para a letra E, o relatório do IP, que conclui pela ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações, deverá ser arquivado pelo delegado. Não deve ser arquivado pelo delegado e nem será, porque o delegado não pode arquivar os autos do inquérito policial. Assim que instaurado, ele deve seguir todo o seu rito procedimental. Então ficamos com a letra D, né? Por ser um procedimento extrajudicial anterior à ação penal, não há previsão legal de se observarem os princípios do contraditório e ampla defesa nessa fase investigativa. Então, ano de 2019, Guarda Municipal, letra D. Vamos para a próxima. CESP-Sebrasp, PCPE, Pernambuco, agente de polícia. Um policial encontrou no interior de um prédio abandonado um cadáver que apresentava sinais aparentes de violência, com afundamento do crânio. Interessante. O que indicava a provável ação de instrumento contundente. Vocês vão ver com a professora Camila, instrumento contundente pode ser uma paulada, uma martelada, algo assim. Nesse caso, cabe à autoridade policial a providenciar a imediata remoção do cadáver e seu encaminhamento ao necrotério e aguardar o eventual reconhecimento por parentes. Pega lá, viu o cara abandonado, eu já chamo ali, bora pro necrotério, já era. B, comunicar o fato à autoridade judiciária, se o local estiver fora da circunscrição da delegacia onde esteja lotado, devendo se manter afastado e não podendo impedir o fluxo de pessoas. Então todo mundo pode andar por ali, acabar com o local do crime, né? Acabou a criminalística, acabou. C, promover a realização de perícia somente depois de autorizado pelo Ministério Público pelo juiz de direito. Meu Deus do céu, vai feder o corpo. Porque olha a demora do nosso judiciário. Tem que pedir autorização para o Ministério Público, o juiz de direito. Então vai demorar demais. Esquece. Então não tem essa de comunicar o fato imediatamente ao Ministério Público, né? Ou promover a realização depois de autorizado pelo MP ou pelo juiz. D, comunicar o fato imediatamente ao Ministério Público, que determinará as providências a serem adotadas. Comunicar o fato imediatamente ao MP também vai demorar demais. E providenciar para que não se altere o estado e o local até a chegada dos peritos criminais. Isso mesmo. E ordenar a realização das perícias necessárias à identificação do caráter e à determinação da causa mortis.
E é isso mesmo, é o que consta no artigo 6º. Eu falei, leia o artigo 6º, vai cair, artigo 6º, leia o artigo 6º, vai cair, artigo 6º. Eu vou ficar louco, vou falar isso pra vocês, mas eu vou ficar louco, vai ser isso que vai cair, ó, artigo 6º, artigo 6º, artigo 6º, artigo 7º, artigo 6º, vai cair isso. Então, a letra E, artigo 6º, providenciar para que não se alterem ao estado e local até a chegada dos peritos criminais, ordenar a realização dos peritos necessários, a identificação do cadáver e a determinação da causa da morte. Próxima pergunta. Tomar um ar aqui, que, meu Deus do céu, quando não bate um remedinho, meu amigo, vamos lá para a próxima. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá determinar, se for o caso, a realização das perícias que se mostrarem necessárias e proceder a cariações, certo? Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá determinar, se for o caso, a discricionariedade, a realização das perícias que se mostrarem necessárias e proceder a cariações. É isso mesmo, a discricionariedade. Independentemente da diligência que ele for fazer, ele vai mandar, faz essa perícia A, B e C. O perito vai ter que fazer, né? E proceder às acariações. A acariação nada mais é que a pior diligência policial descrita pelo Código de Processo Penal. Cariação seria você colocar dois investigados, ou investigado e a vítima, por exemplo, dois investigados, e falar assim, foi você que fez, aí colocar um para contraditar o outro. Daí é claro que o outro vai falar, eu não, foi você. Aí o outro vai falar, eu não, foi você. Então é só coisa que você só vê no Brasil mesmo, a cariação. Meu Deus do céu. Então isso aí tá certo. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá determinar, se for o caso, a realização das perícias que se mostrarem necessárias e proceder à cariação, certo? Agente de Polícia Federal, em 2014. Polícia Federal, bom concurso. Banca Sebrasp, área judiciária, analista judiciário. Inquérito policial, poder discricionário da autoridade policial e realizar as diligências solicitadas pelo ofendido ou seu representante legal deve ser mitigado quando se tratar de exame de corpo de delito. Vamos ler de volta. Inquérito policial, o poder discricionário da autoridade policial é realizar as diligências solicitadas pelo seu ofendido ou seu representante legal deve ser mitigado quando se tratar de exame de corpo de delito. Isso mesmo, por exame de corpo de delito é obrigatório a autoridade policial, a não ser que seja seja muito visível que esse fato seja dilatório, compromissório com as ulteriores diligências do inquérito policial e veja que ela não trata de um caso que seja o exame de corpo de delito necessário, né? Então, o exame de corpo de delito é um procedimento obrigatório, né, em que se mitiga, em que se relativiza essa discricionalidade do delegado de polícia em decidir em quais diligências ele irá fazer, se A, B, C ou D. Então, o exame de corpo de delito é uma excepcionalidade, a discricionariedade do delegado de polícia quanto às diligências a serem oferecidas ao perito, entendeu? Então vamos de letra certa, essa de 2004, analista judiciário, para vocês verem como que uma prova de 2004 se encontra tão atualizada, né? E como muitas vezes a doutrina ela não se renova quanto aos procedimentos policiais no exame de corpo de delito. Desde 40 e poucos, de 2004, vocês veem, é a mesma pergunta, de sempre, vai se renovando. Artigo 6º, leia artigo 6º, isso que eu falo, leia artigo 6º, vamos lá para a próxima. 2021, agente penitenciário feminino, polícia penal. O agente policial que comparecer em primeiro lugar ao local em que ocorreu o crime de homicídio doloso deverá: a. Reunir todos os objetos e instrumentos existentes no local em recipiente adequado, utilizando luvas para não afetar as eventuais impressões digitais e levá-los ao Instituto Médico Legal juntamente com o cadáver. Meu Deus do céu, aí vai comprometer tudo, vai comprometer o local do crime,
O agente policial não é um cara preparado assim para fazer isso, entendeu? Então quando ele vê, vai estar a arma dele lá no recipiente, a arma a arma do cara que morreu vai estar na cinta dele, é perdido. Isso aí não funciona aqui na polícia. B. Remover o cadáver para o Instituto Médico Legal e delimitar a área com faixa de sinalização para impedir o acesso de terceiro. Nada a ver com remoção de cadáver. Agente policial que comparecer em primeiro lugar não tem nada a ver. Nada a ver com isso, com a remoção para o Instituto Médico Legal. C. Remover o cadáver para o hospital. Meu Deus, o que o cadáver vai fazer no hospital? E apreender todos os objetos e instrumentos utilizados para a prática do crime, levando-os ao Instituto Médico Legal para exame. Meu Deus do céu. D. Providenciar para que não se altere o estado de conservação de coisas até a chegada dos peritos criminais. Por isso que eu digo, leia o artigo 6º, durma com o artigo 6º, leia, durma, leia, durma com o artigo 6º. E fotografar o cadáver e as imediações do local que foi encontrado, em seguida transportá-lo ao ML, cercando áreas com faixa de sinalização para impedir o acesso de terceiros. Não, quem fotografa o cadáver geralmente é o perito criminal. Fotografa o cadáver, as imediações do local que se aprende na criminalística, o local aparente, o local imediato, o local imediato. Quem fotografa é o perito, que foi encontrado em seguida. Quem transporta o IML não é o agente policial. Então a questão é totalmente errada. Letra D. Providenciar para que não se altere o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Letra D, da Polícia Penal, agente penitenciário feminino. Bora para a próxima? 2006, delegado de polícia, Mato Grosso do Sul. Vamos preencher, né? Isso é coisa de criança, mas vamos preencher. Caiu aí, vamos preencher. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder desde que essa não contrarie a moralidade ou a ordem pública. É a reprodução simulada dos fatos, artigo 7º, copia e cola. Para verificar a possibilidade de haver infração sendo praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contraria a moralidade ou a ordem pública. Reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contraria a moralidade ou a ordem pública. É isso aí, isso que vai cair. Artigo 7º, é isso, acabou. Próximo. E fechou. Muito obrigado. Tá aí meu Instagram, para quem quiser seguir. Quem não quiser seguir também, não segue. Quem quiser seguir, segue. É isso aí, tá feita a festa. E acabamos. Vamos pro próximo daqui a pouco. Seguimos no próximo bloco. Qualquer dúvida, manda o WhatsApp, manda o Zap, manda o Instagram, manda o que quiser aí. Menos nudes. Eu tenho uma mulher muito boa comigo. Mas é isso aí. Meu Instagram tá aí, Thiago S. Cotas, com 2 T's. Tamo junto. Fechou. Beleza? E é nóis. Um abraço a todos. Vou interromper aqui. Interrompe aqui para mim. Não tô funcionando.
Interromper?